Então, vamos dar início a mais uma aula da disciplina Fisiologia Humana e Animal Comparada do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas à Distância da UFPB. O tema desse bloco, que é o bloco 4, é fiscalização, manutenção e controle da homeostase. Nesse bloco, a gente vai ter oportunidade de falar a respeito do sistema nervoso e do sistema endócrino. Bom, nosso curso, ele como um curso de fisiologia de sistemas, ele visa compreender como os sistemas fisiológicos garantem a vida, né, como eles proporcionam a, a capacidade dos animais sobreviverem em seus diferentes habitats. E nós começamos nosso curso abordando o tema da homeostase, que seria efetivamente a manutenção de uma estabilidade no meio interno para que cada célula desses organismos que agora multicelulares cada célula poderia então obter do meio interno os elementos essenciais para a sua sobrevivência, né? Considerando o início dos seres vivos no ambiente marinho, um ambiente altamente estável, a partir do momento que esses animais se evoluíram, passaram a um estágio de metazoários, né, animais com múltiplas células, e também momento em que esses animais saem do mar e vão habitar a terra, foi necessário mecanismos que pudessem garantir, enfim, a estabilidade desse meio interno, entre eles todos os sistemas que nós já tivemos a oportunidade então de visualizar. Temos aqui essa figura que já foi apresentada em outra aula para você, no primeiro bloco, onde ela apresenta os diferentes sistemas fisiológicos que estão a serviço desse processo de equilíbrio, de manutenção do equilíbrio do meio interno, da estabilidade desse meio interno, aí representado nesse interior desse quadrado em lilás. E desde do primeiro momento, né, que a gente já viu, já passou agora recentemente pelo sistema digestório, sistema respiratório, falando do sistema circulatório como fundamental para distribuir esses elementos captados e também retirar os elementos que são residuais, era necessária a participação de um sistema de controle. Esse sistema ele envolve o sistema, o sistema nervoso, também o sistema endócrino. Mas é importante que a gente ressalte que todos os sistemas de um modo geral, eles sofreram também com o processo de evolução. E o sistema nervoso, na sua forma, vamos dizer, de maior complexidade que identificamos nos primatas e nos humanos, ele também foi fruto dessa evolução. E é interessante entender um pouco essa evolução, porque é com ela que nós compreendemos o fato desses animais, da organização dos sistemas dos diferentes animais. A evolução ela se baseia em algumas leis. A primeira delas é que é precisa energia para as células funcionarem. Então, os animais precisam ser capazes de obter essa energia, ou seja, ser capaz de obter seu alimento e comer esse alimento. Mas é preciso, além de comer, que o animal também sobreviva, não vire comida de outro animal. Afinal, no reino, na cadeia trófica, nós vamos ter um animal sendo o alimento de outro. Então, quanto mais esse animal for capaz de perceber e reconhecer o perigo e se proteger, mais chances ele tem de prolongar sua vida. Ou seja, não ser comido é um alvo importante por parte de qualquer animal. E é claro, isso é em função do fato dele chegar à idade adulta e poder então reproduzir, repassar seus genes para as futuras gerações, de tal modo a garantir que os próximos, né, indivíduos dessa mesma da sua linhagem, eles tenham as características que o garantiram sobreviver e reproduzir. Então, o sistema nervoso evoluiu com essas pressões ambientais, a pressão da sobrevivência e a pressão da reprodução. Primeiro, o neurônio reconhecido dentro da escala evolutiva vem
das águas-vivas ou dos selenterados, animais como as águas-vivas, que está aí representado nessa figura, nesse esquema. Essas células que reagiam, né, que produziam uma resposta a uma resposta de excitação, né, a um estímulo, formavam redes, como a gente está vendo aí nessa figura. E essa rede é uma rede bastante difusa, são os sistemas nervosos mais primitivos, uma rede difusa, de tal modo que qualquer estimulação em qualquer parte desse animal produzia alguma resposta, porque a informação seria conduzida dentro dessa rede difusamente. Em seguida, a gente vê a evolução, né, tanto dos animais, no sentido do surgimento de novos tipos de animais. Aqui a gente tem um animal do grupo Plateuminta, que seria um verme chato, e nele nós já reconhecemos a reunião das células, essas células nervosas, formando cordões nervosos que ladeiam o animal e se intercomunicam em cada segmento do animal, e o surgimento de um aglomerado dessas células na porção anterior do corpo do animal, formando o que a gente vai considerar como o encéfalo primitivo. Bom, essa formação ela vai se ampliar já nos animais na sequência evolutiva, como aí a minhoca, né, caracterizando a minhoca aí nos animais, nos moluscos, e esse aglomerado de célula tipicamente na porção anterior do animal, onde se encontra a maior parte dos seus sensores, né, os aparatos de sensibilidade dos animais, como antenas, como olhos, como aparatos olfatórios, estão sempre na porção anterior do animal. Não à toa, é porque é a primeira porção que entra em contato com o novo ambiente. Então, esses sensores andam adiante, né? Tem uma cena terrível, mas que é muito clássica, que muitas vezes a gente consegue visualizar as antenas da barata, mas a gente não está vendo a barata. E ali é porque ela está realmente captando informações desse ambiente novo ao qual ela pode adentrar. Nas minhocas é muito claro que nós temos um animal segmentado, cada segmento desse, além do cordão nervoso que percorre longitudinalmente o animal, ele tem anéis transversais que comunicam um lado a outro do animal. Ora, cada segmento desses atua independentemente. Quem não já teve a oportunidade de ver a minhoca caminhando, se movendo dentro do húmus, a gente vê que ela se move por quase que uma peristalse também, né, do próprio músculo digestório, como nós vimos, né? Acontece que esses sensores anteriores da cabeça da minhoca e a reunião das informações que são enviadas para esse encéfalo primitivo garante que esse movimento tem uma direção. Então, a minhoca ela não habita a superfície da areia, ela tende a enterrar-se em função de se proteger contra a desidratação do seu próprio corpo. Mas para se enterrar, ela precisa que o encéfalo primitivo esteja intacto, não tenha sido danificado, pois quem coordena esse movimento dos vários segmentos para que esse movimento tenha a utilidade de afundar-se na areia é esse encéfalo primitivo. Claro, isso vai aumentar de complexidade já nos peixes, né? Nós já temos o surgimento do que está destacado aí como prosencéfalo, que seria uma subdivisão, uma organização dessa massa já em setores, e cada setor com sua característica, com sua função mais específica. A gente vê isso muito claramente aqui nas aves, apresentando aí um prosencéfalo como uma vesícula lisa e um cerebelo já folhoso com várias reentrâncias, e a gente vê sobre os dois uma estrutura que é a estrutura do tronco cerebral primitivo, vamos falar assim. E essa evolução desse centro nervoso é uma evolução funcional. Cada região dessa começa a se especializar, vamos dizer assim, no controle dos diferentes setores do corpo para garantir justamente a homeostase. Essa divisão de funções também vai estar implícito a hierarquia de cada estrutura dessa, que
classicamente apresenta seu ápice nos primatas e nos humanos, com essa estrutura enrugada, que é o córtex, que passa a ter prioridade de designação, de decisão sobre as demais áreas do sistema nervoso. Embora todas as áreas sejam importantes, mas o córtex passa a ter a capacidade de reunir mais dados, mais informações tabuladas, né, dados de informação de diferentes sensores, de diferentes aspectos do corpo, para tomar uma decisão mais apropriada. Então, o sistema de controle, ele funciona, como nós também já apresentamos para vocês. No caso específico da homeostase, a gente está apresentando essa referência, essa relação aí. Eu preciso ter sensores que meçam as variáveis importantes para o meio interno, centros que avaliem se essa informação está fora, muito fora do que é suportável pelas células, e esse mesmo centro seja capaz de acionar reparos. Quando a gente passa isso para o sistema nervoso, o que a gente encontra é que essa medição, ela é papel, ela é atividade do que nós chamamos de sistema sensorial. Os receptores sensoriais, eles medem ou eles captam os chamados parâmetros fisiológicos que são importantes para a manutenção do equilíbrio do meio interno. Informações que vão ajudar a manter esse equilíbrio interno. Eles são responsáveis por isso e informam eles conduzem essa informação justamente para o centro nervoso. O que é o centro nervoso? O sistema nervoso central. Medula e encéfalo, vocês já ouviram várias vezes esses termos, a gente vai sempre falar sobre eles e vai estar trabalhando de um modo mais detalhado, mas esse é o sistema nervoso central, é o que está dentro da coluna vertebral, a medula, e o que está dentro do crânio, o encéfalo. São essas duas grandes porções que são consideradas sistema nervoso central. E é bom estar atento, que muitas vezes as pessoas confundem medula como sistema nervoso periférico, e não é, tá? Então, os receptores, a gente vai ver, eles fazem parte do sistema nervoso periférico. Mas o sistema nervoso central tem a função primordial de juntar as informações de diferentes receptores e avaliar se há ou não a necessidade de alguma correção desses parâmetros. Gente, quais os parâmetros? Vamos lembrar, né? Nós falamos de glicose, nós falamos de oxigênio, nós falamos de água, todas essas variáveis fundamentais para manter a atividade celular. São essas as variáveis principais que são controladas. Pois bem, uma vez que alguma dessas variáveis esteja fora do parâmetro ideal, o próprio sistema nervoso central, ele aciona mecanismos para reparar. Através dos seus neurônios, ele vai acionar, então, os sistemas fisiológicos. Olha aí, os sistemas fisiológicos que nós já vimos. Nós já falamos de sistema digestório, falamos de sistema respiratório. Ora, o sistema respiratório tem papel essencial para a captação de oxigênio, que nós já falamos, uma das principais variáveis para o funcionamento celular em termos de sua produção de energia. Pois bem, o sistema respiratório, ele, na verdade, quando a gente fala de uma forma mais global, como que nós podemos pensar que o sistema nervoso vai ativar o sistema respiratório? Na verdade, o que a gente vê, o que a gente viu já, né, na aula passada, nas aulas passadas, é que você tem elementos desse sistema que funcionam, que tem uma estrutura, o sistema tem uma estruturação para atender a sua função. No caso, sistema respiratório, função captar oxigênio. O oxigênio está onde? Está no ar. Então, eu tenho um aparato que faz a captação de um ar novo, a inspiração, que permite, uma vez numa região mais extrema desses sistemas alvéolos, esse ar dele seja retirado, o oxigênio. Na verdade, o oxigênio que está dentro do alvéolo está em maior quantidade do que o sangue que passa no capilar, então, por difusão no gradiente de concentração, o oxigênio sai do alvéolo e entra no sangue. No caso, no plasma, ele vai ser transportado, nós já vimos também, a partir de sua associação principalmente sua associação com a hemoglobina. Então, veja, o papel do sistema respiratório é essa captação.
Vamos olhar primeiramente por esse lado da captação de energia. Como é que isso é feito? Bom, o ar tem que chegar até o alvéolo. Como é que o ar chega até o alvéolo? Pela inspiração. Quem é que produz a inspiração? Quando a gente olha o aparato funcional, nós vamos nos deparar com o diafragma, como sendo um músculo fundamental para o processo da inspiração. A contração do diafragma, ela amplia a caixa torácica de tal modo que ela cria um ambiente dentro da caixa torácica de menor pressão do que o ambiente exterior ao nosso corpo, de tal forma que cria um gradiente de pressão favorável para a entrada do ar pelas narinas, passando pela nossa árvore respiratória, chegando até os brônquios. Então, em essência, o efetor disto é um músculo, que é o músculo do diafragma. Pois bem, é exatamente esse o mecanismo que o sistema nervoso faz. Ele vai acionar esses efetores para produzirem, então, ações que visam alguma regulagem dentro do sistema, dentro da homeostase do nosso organismo. Vamos tentar demonstrar isso aos poucos ao longo dessa aula. Eu vou apresentar agora para vocês essa figura que vai nos acompanhar por muito tempo, que é um esquema, né? Alerto que isso é uma representação esquemática de quê? Da unidade funcional do sistema nervoso. A unidade funcional, veja bem, se diferencia de unidade estrutural. Significa que nessa unidade eu já tenho a execução de alguma função. Ora, se a gente observar, cada elemento desse, ele pode se representar naquele esquema que eu acabei de representar, que eu acabei de demonstrar para vocês. Aqueles elementos que medem, os elementos que avaliam e os elementos que produzem a resposta. Nós temos o receptor sensorial e o neurônio sensorial que se comunicam dentro desse quadrado central com o sistema nervoso central. SNC é a sigla que vocês já devem também se acostumar. Por sua vez, daí partem neurônios, que estão representados nessas linhas vermelhas, que atingem um efetor. Acabei de dar o exemplo do músculo do diafragma. Então, efetores são esses alvos que realizam alguma ação. No caso das respostas somáticas, que são respostas do nosso corpo, nós vamos falar de músculos esqueléticos. Nas respostas automáticas ou viscerais, nós vamos falar de músculo liso, músculo cardíaco e glândulas. Nós vamos ver isso com mais detalhes adiante. Por ora, vamos especificar a unidade estrutural do nosso sistema. Seria, então, o neurônio. Ora, olha só, esse é o neurônio que vocês já tinham visto em alguma imagem, pelo menos ao longo da formação de vocês. A gente vê claramente uma célula que é muito diferente das células que começamos a aprender. Quando eu vou desenhar uma célula, eu desenho um círculo e um outro círculo por dentro, que seria o núcleo da célula. Mas eu olho um neurônio, ele não tem nada disso. Ele tem sim uma porção mais globosa, que a gente pode chamar como corpo dele, mais anterior, que está recheada de ramificações mais próximas a esse corpo, e uma projeção imensa que, por sua vez, termina também com bifurcações, com ramificações múltiplas também. É como se a gente pegasse um pedacinho dessa célula redonda e esticasse, se fosse uma massa de modelar, se a gente pode também pensar nisso, né? Estica, você pode fazer isso na sala de aula, pensando para demonstrar até para seus alunos como essa modificação, né, dessa célula. Você pega uma massa em forma de bloco e você então estica uma porção dela, formando um longo axônio, e depois você vai esticar pequenas porções ligadas ao corpo para formar então o que nós conhecemos como dendritos. Estão aí os nomes que certamente vocês também já ouviram em algum momento falar, né? Nós vamos utilizar esse outro tipo de neurônio aqui embaixo que vocês estão vendo agora nesse retângulo amarelo. É uma representação extremamente simplificada. A gente vê nesse círculo a representação do corpo, onde eu não descrevo nenhum dendrito, mas nós precisamos ter em mente que eles existem. Isso é só uma representação esquemática.
e essa linha é horizontal representando o axônio, esse longo prolongamento dessa célula neural. Ao final desse neurônio, nós temos essa estrutura em V, que seriam as terminações nervosas, que na figura acima mais detalhada está escrito terminal do axônio, terminal de transmissão. Isso porque a informação, como nessas setas abaixo indica, ela geralmente sai do corpo do neurônio, na maioria dos casos, em direção ao terminal do axônio. Essa é a propagação da informação ou do impulso nervoso, como a gente vai ver adiante. Pois bem, voltando ao nosso esquema, nós vamos ver então, aí, conforme a minha representação de neurônio, a gente tem um neurôniozinho azul, que seria o neurônio sensorial. Nós temos dentro da caixa central, do sistema nervoso central, neurônios em cor branca, que são os neurônios associativos, e esse neurônio vermelho que começa dentro do sistema nervoso central e vai para fora dele, nas suas ramificações em vermelho, que seriam os efetores. A gente pode chamar neurônios efetores, porque eles vão atuar sobre os efetores, né? Uma coisa que certamente vocês devem estar se perguntando é por que esse neurônio sensorialzinho azul ele é diferente dos outros, e ele realmente é diferente. O que acontece é que o neurônio sensorial, que a gente vai chamar neurônio sensorial primário, é o primeiro da via, ele tem seu corpo posicionado de forma diferente de todos os outros neurônios. O corpo do neurônio sensorial ele está à parte e seus prolongamentos formam uma projeção anterior, que está em direção ao receptor sensorial, e um prolongamento posterior, que está em direção ao sistema nervoso central, ambos com ramificações em suas pontas. Nada disso muda a ideia de que você tem a condição da informação do receptor sensorial do terminal inicial do neurônio para o terminal final dele. Aqui nessa outra imagem nós temos mais uma caracterização da organização do sistema nervoso, agora retornando àquela clássica divisão em sistema nervoso periférico, sistema nervoso central. Pelo nosso esquema, fica muito claro que o que está fora do quadrado preto do centro dessa imagem, que está escrito SNC, o sistema nervoso central, tudo que está fora é sistema nervoso periférico. O que é que constitui o sistema nervoso periférico? Os axônios, né, os prolongamentos desses neurônios vermelhos, que são os neurônios efetores. Os neurônios motores são aqueles que se ligam ao músculo esquelético. Os neurônios do SNA, nós vamos ver sistema nervoso autônomo, eles também vão se conectar com efetores, só que são outros tipos de efetores, como estão descritos abaixo. O neurônio sensorial primário e o receptor sensorial, eles constituem também sistema nervoso periférico. É bom prestar atenção que faz parte do sistema nervoso periférico os gânglios. E gânglio, eu espero que em anatomia vocês tenham separado gânglios de nervos. Os nervos são projeções, são os axônios, a reunião dos axônios. E os gânglios é a reunião dos corpos dos neurônios que estão fora do sistema nervoso central. Observe que eu tenho gânglios do sistema nervoso autônomo, à direita, aí, esses corpos em vermelho, em linhas vermelhas, representados aí. E eu tenho gânglios à esquerda, no caso, o círculo azul do sistema sensorial. Na verdade, esses gânglios do sistema sensorial, vocês já devem ter ouvido falar na anatomia, como o gânglio da raiz dorsal da medula. Uma observação importante é que a gente também tem gânglios de outro sistema, que não é nem nervoso, não é o sistema linfático, que nós vimos rapidamente na parte de circulação, aquele sistema que auxilia o processo de circulação. Ele tem estruturas que formam reuniões, né, de células imunitárias que são gânglios linfáticos. Aí talvez vocês explorem um pouco mais isso na disciplina de imuno. O que está dentro, né, tudo que está dentro desse quadrado é o sistema nervoso central. O que é que faz parte do sistema nervoso central? Os terminais finais do neurônio sensorial, veja aí esse Vzinho azul,
Os neurônios associativos, que conduzem essa informação trazida pelo neurônio sensorial até os neurônios efetores, e os corpos dos neurônios efetores. Vejam aí, os círculos vermelhos estão dentro do sistema nervoso central. Claro, isso é uma simplificação. Nós vamos discriminar um pouco mais nesse outro esquema, quando nós esclarecemos em verde aí o sistema nervoso periférico, do qual faz parte as projeções do sistema nervoso autônomo, né, formado por receptores nervos e gânglios, que tem a fundamental importância de trazer a informação dos receptores, né, do que está acontecendo na periferia do nosso corpo, a sensibilidade, como nós chamamos, e também vai conduzir a informação do centro nervoso, principalmente para as respostas relacionadas com a motricidade ou relacionadas com o controle visceral, que nós vamos especificar mais ainda hoje, nessa aula de hoje. Quando a gente olha o sistema nervoso central, né, que ali no nosso esquema ele está em um quadrado único, né, que nós chamamos aquela região, como um todo de encéfalo. Mas na prática, como eu já falei do ponto da evolução do sistema nervoso, nós temos níveis funcionais diferentes. A medula, que é o primeiro deles e o mais simples, o tronco cerebral e o cérebro. São 3 regiões que cada uma assume o comando de respostas num nível de complexidade diferente, sendo a maior delas o cérebro, que contém o córtex e que vai comandar todas as demais regiões, né? As decisões elaboradas no cérebro, ela comanda todas as outras regiões. Por isso que é uma estrutura tão importante. Fazendo uma revisão breve aqui da anatomia, eu trouxe essa figura para poder ajudar a esclarecer um pouco isso. Veja que eu tenho a estrutura do encéfalo completa, destacada no canto direito, onde vocês podem ver essa estrutura que tem várias linhas, como fossem várias fatias, é o cerebelo, né? Uma estrutura que está quase como um apêndice. E a representação que a gente está vendo, mais destacada na figura à esquerda, representa todo esse conjunto de estruturas que passa por dentro dessa meia-lua que forma o córtex, o cérebro, né? A parte cortical do nosso cérebro. Bom, isso aí é o chamado tronco cerebral, mas antes dele, nós vemos uma pequena porção da medula que está apontada aí por essa seta, na porção inicial. Todo o restante, aí sim, é tronco cerebral. Se vocês fecharem a mão, né, fizerem a mão fechada e posicionarem eretamente, vocês podem considerar que o tronco cerebral seria toda essa porção da mão fechada até um pouco adiante do pulso. Mais abaixo, se continuando no antebraço, você teria a medula. Agora, você pegue sobre essa sua mão fechada, única, né? Você tem uma estrutura como se fosse um pedestal, né? E jogue um capacete de moto, por exemplo. Esse capacete de moto representaria o nosso cérebro. Na verdade, esse cérebro ele é dividido. Nós vamos olhar agora uma peça neuroanatômica. E essa peça neuroanatômica, ela apresenta aí 2 hemisférios. Os hemisférios cerebrais, que são os únicos que a gente está vendo. A gente não vê, inclusive, nessa imagem o tronco cerebral. Isso é uma peça real, fotografada, uma peça anatômica. Mas a gente vê que esse capacete ele é dividido em 2 metades. Essas 2 metades não são totalmente separadas, porque você tem uma estrutura central que as une, que é o corpo caloso. Vejam que dessa estrutura, os hemisférios cerebrais e a estrutura enrugada, que é o córtex, fazendo parte do nosso sistema nervoso central, nós vamos observar também na imagem, essas estruturas que partem da medula, formando reuniões de nervos. Cada cone desse aí que está partindo são nervos. Aí, no caso apontado pela seta, está o plexo braquial, plexo nervoso braquial, conjunto de nervos que parte dessa região braquial do nosso corpo e que vai inervar justamente os membros superiores. Mais abaixo, aí uma nova seta apontando raízes dos nervos espinhais, né? Individualizando para a gente ver. Da medula
partem pares de nervos, um nervo de cada lado, que a gente chama de nervos espinhais. Do tronco cerebral que nós vimos há pouco, partem nervos que são chamados nervos cranianos. Vocês também já devem lembrar disso. Por fim, nós temos aí esse enraizado de nervos, que é no final da medula, que forma uma estrutura que a gente chama de cauda equina, que é a saída de nervos finais da região mais final da medula, a região sacral. Essa massa que a gente está vendo aí, gente, seja no encéfalo, seja na medula, seja nos nervos, ela é formada por células. É um tecido. Assim como a gente olha a pele, a gente não está vendo a célula, mas a gente sabe que a pele é formada por várias células. Da mesma maneira aí. As células que formam o nosso sistema nervoso é o neurônio, que nós acabamos de mostrar individualizado num desenho esquemático, num desenho mais detalhado, e as células da glia são células ainda que hoje tem muita novidade sobre ela, mas que são células que dão suporte, que fazem, vamos dizer assim, volume nesse tecido, né? Além dessas células, você tem entre elas o líquido intersticial, que é justamente no meio do qual cada uma dessas células tira seu alimento, tira sua nutrição e para onde elas depositam os seus resíduos, né? Veja que toda essa estrutura ela está delimitada dentro do nosso corpo, num corpo saudável, né? Elas estão delimitadas por membranas. Assim como nós vimos o pulmão delimitado por sua membrana, como temos o coração delimitado também por uma membrana, toda essa estrutura ela tem em volta dela, o que a gente visualiza até com esse brilho, na verdade, são as meninges, as membranas que delimitam essas estruturas, separando-as das demais estruturas do nosso corpo, onde elas estarão inseridas. Voltemos ao nosso esquema e agora vamos dar uma ênfase àquela divisão que eu já falei, que nós temos essa mesma estrutura, nessa mesma unidade funcional, representando as respostas somáticas em lilás em cima e as respostas homeostáticas embaixo, mais pink, mais cor-de-rosa. Pois bem, receptores somáticos, que nós veremos somente na próxima aula, como os receptores especiais da nossa sensibilidade, os sentidos, eles captam informações que vão ser utilizadas pelo sistema nervoso central para respostas que são chamadas de comportamentos motivados e comportamentos voluntários. Isso vai ser possível graças à participação do nosso sistema muscular esquelético. Um exemplo clássico para fazer relação com a homeostase é o momento em que há uma identificação de uma necessidade de reposição de água em nosso corpo. Então, nós somos motivados a beber água pela sede. A sensação de sede é um fenômeno cognitivo que, por sua vez, desencadeia um comportamento que nós chamamos comportamento motivado, que é beber a água. Isso se dá dentro desse circuito que está demonstrado aí de receptor sensorial, neurônio sensorial, centros nervosos que integram a informação e, por fim, os neurônios motores que vão participar desse movimento até a própria ingestão da água. Por sua vez, o que é alvo maior dos nossos sistemas fisiológicos que nós estudamos ao longo desse curso estão as respostas automáticas, que são chamadas respostas homeostáticas, atuações que independem da consciência, que independem inclusive da nossa vontade. Elas ocorrem automaticamente. Essas respostas automáticas formam compensações para os desequilíbrios correntes naturais do nosso meio interno. Então, a própria água, quando nós caminhamos muito, suamos muito, é necessário repor. Então, a gente vai sentir sede e vai repor. Mas antes mesmo dessa reposição, nós já temos dentro do nosso organismo mecanismos que vão evitar a perda de água. Então, evitar, por exemplo, a liberação de excesso de água para a urina, né? De tal modo a conservar a maior quantidade de água dentro do nosso corpo. Evitar a perda de água nas fezes, que também é outro mecanismo por onde nós podemos perder água, né?
E isso é possível porque nós temos os receptores viscerais captando informações que são importantes, que vêm das vísceras, e fazendo toda essa integração da mesmo modo, mas só que as respostas dessa feita vão ser dadas por neurônios específicos que são chamados, que são separados, vamos dizer assim, num sistema específico que seria o sistema nervoso autônomo. Aí está esse destaque, né, para lembrar que nós vamos enfatizar essa porção desse esquema daqui por diante. Bom, esse sistema nervoso autônomo, também chamado de sistema nervoso visceral, ele é o grande controlador, vamos dizer assim, da nossa homeostase. O sistema somático vai participar da homeostase, como acabamos de falar, com os comportamentos motivados, mas até o comportamento chegar, vários mecanismos automáticos são executados justamente por essa cadeia de neurônios. É preciso que a gente identifique já de cara que o sistema nervoso autônomo atua a partir dos seus efetores, que seriam o músculo cardíaco, os músculos lisos e as glândulas, a partir de 2 neurônios. A diferença clássica que vocês viram até agora, no sistema somático eu tenho um único neurônio, sai do sistema nervoso central direto para o efetor. No sistema nervoso autônomo, não. Eu tenho 2 neurônios e nós vamos nomeá-los de forma diferente. O primeiro deles, que sai do sistema nervoso central, é chamado pré-ganglionar. E o segundo, que está fora do sistema nervoso central, é chamado de pós-ganglionar. Veja, qual é a referência aí, gente? O gânglio. O gânglio é formado por quem? Pelo corpo do neurônio pós-ganglionar. Mas, de toda forma, é essa a nomeação que a gente dá. Neurônio pré-ganglionar, neurônio pós-ganglionar. Nessa imagem que a gente tem do lado direito, a gente tem a representação da medula, vocês estão vendo um retângulo de informação em cima dizendo hipotálamo, formação reticular, ponte e bulbo. Daí em diante, onde começa C1 até lá embaixo, é medula, é a região do sistema nervoso que nós denominamos de medula. Dessa estrutura, a gente vai observar sair, né, ter pontos, círculos bem pequenos, azuis ou vermelhos, e depois linhas que partem de várias estruturas. Isso aí está representando os neurônios que compõem o sistema nervoso autônomo. Vamos especificar, tá? São 2 divisões, a divisão que a gente chama de simpático e a divisão parasimpática. Essas 2 divisões, elas atuam geralmente em oposição uma à outra. Essa oposição significa, enquanto um faz uma ativação do sistema, o outro diminui essa ativação. Um exemplo clássico é do coração. O sistema simpático, ele produz um aumento do batimento cardíaco, enquanto o parasimpático, a diminuição do batimento cardíaco. Veja, o sistema nervoso simpático aqui está representado nessa imagem pelas linhas vermelhas, tá? Então, veja, eu tenho pontos vermelhos no centro da medula, de onde partem linhas vermelhas que vão encontrar essa linha de bolinhas amarelas, né, que a gente fala já delas. E depois das linhas de bolinhas amarelas, nós temos mais linhas vermelhas que se dirigem para quê? Nós temos a representação aí esquemática dos vários órgãos do nosso corpo. Desde lá em cima, o olho, essas 2 estruturas embaixo são as glândulas salivares, o coração, pulmão, fígado, estômago, intestinos, pâncreas embaixo, mais embaixo a suprarrenal, uma glândula que está sobre os rins, o próprio rim, a bexiga urinária e mais embaixo os órgãos reprodutores, testículo e pênis no homem e o ovário e o útero na mulher, mais embaixo não tá, a imagem está quase cortada. Quais são as respostas produzidas pelo sistema nervoso simpático, né? Como é que eles atuam para ajudar o equilíbrio do nosso sistema? Ora, eles atuam em respostas de alarme, em situações de estresse, taquicardia, midríase. Alguém conhece esse nome? Deveria pesquisar. Significa a abertura da pupila, né? Você vai aumentar a capacidade de captar luz. Aumento da ventilação. Lembrar lá do sistema respiratório, quando eu preciso de mais oxigênio, eu aprofundo a respiração, eu aumento a frequência da ventilação.
vasoconstricção periférica e, simultaneamente, dilatação sistêmica. Essa é uma importante diferença do sistema nervoso simpático, porque ele é o único a inervar os vasos. Os vasos sanguíneos recebem somente a inervação simpática. E o que a gente tem é a contração do músculo vascular, no caso, quando o sistema nervoso simpático é ativado. Se você quer uma dilatação desse músculo, você inibe a ativação do sistema nervoso simpático e dessa forma você aumenta. Além disso, o sistema simpático ele influencia a suspensão da digestão e da micção, porque ele está dentro de uma situação de alarme. A gente tem que pensar nessa situação, como exemplo, quando a gente se depara com um cão, vai entrando numa casa e de repente vem um cão feroz em direção a você. Você não quer saber de nada, você responde imediatamente correndo. Se tem muro, você pula e depois é que você vai se dar conta o que fez, né? Aquele momento ali foi totalmente comandado pelo seu sistema nervoso simpático. Ele garantiu todo o aparato fisiológico para que essa resposta pudesse ser dada. A gente vê que os neurônios do sistema nervoso simpático, os pré-ganglionares, eles formam, né? Eles estão nessas pontinhas vermelhas, pontinhos vermelhos, dentro da região da medula, que corresponde à coluna vertebral T1 até L2, a coluna torácica T1 até a coluna lombar L2. Veja que os pontinhos vermelhos partem daí. Emitem o que? Seus axônios. Esses são os neurônios pré-ganglionares. Bom, eles vão fazer contato com outros neurônios. Muitos deles estão dentro dessas bolinhas amarelas. Essas bolinhas amarelas são gânglios, os gânglios da cadeia simpática, essa que está paralela à medula. Mas veja que eu tenho bolinhas amarelas também mais distante. Tenho bolinhas amarelas lá no gânglio, lá no início, próximo ao olho. Eu também tenho bolinhas amarelas mais no centro, que formam os gânglios mesentéricos, né? Então, eu tenho a conexão do neurônio pré-ganglionar com o pós-ganglionar no sistema nervoso simpático, ocorrendo na cadeia de gânglios simpática e alguns gânglios afastados, mas a maior parte se dá na cadeia simpática. Vamos olhar então o sistema parasimpático, aqui representado pelas linhas azuis. Veja que o vermelho ele aparece mais no centro da imagem e o azul aparece mais nas porções extremas da imagem, né? Embaixo, o que é o nervo são formados os axônios formam os nervos pélvicos e em cima eu tenho as saídas dos nervos cranianos que a gente vai falar já um pouco. A ativação, como eu falei, do sistema parasimpático se dá em oposição geralmente ao simpático e de certa forma, como eu falei, se ao fugir de um cão você tem aceleração do coração para garantir suporte de energia para todas as células, você tem o oposto quando você está numa situação de calmaria. E é justamente essa situação que aciona principalmente o sistema parasimpático. A bradicardia é a oposição à taquicardia, né? Taque é acelerar, bradi é reduzir. Miose é a oposição à midríase. Se midríase é a dilatação da pupila, miose é a contração da pupila, né? Ela reduz a passagem de luz no olho, né? Por outro lado, é o sistema parasimpático que aciona os processos de digestão e de micção. Os processos, de um modo geral, são ativados por esse sistema nervoso. A gente tem no sistema parasimpático o principal representante que faz chegar a informação a praticamente todas as vísceras, que é o nervo vago, o 10º par craniano. O vago, ele sai, o início dele se dá lá nos núcleos bulbares e ele manda suas projeções para o coração, pulmão, fígado, estômago, intestino, pâncreas, né? A porção final do intestino, essa é inervada por nervos pélvicos que partem, cujos neurônios os corpos deles estão no final da medula, na região sacral da medula. A gente vê lá embaixo na medula S2, de onde começa o primeiro pontinho azul, né? A bexiga e os órgãos genitais, eles são inervados por esses
nervos que saem de lá da porção final da medula. A diferença do sistema simpático, o gânglio de conexão entre o neurônio pré-ganglionar e o pós-ganglionar praticamente não é visível, né, nessa imagem. Por quê? Porque esse gânglio ou está muito próximo da víscera ou ele está dentro da própria víscera. Então, a gente praticamente não vê os neurônios pós-ganglionares aqui nessa imagem, nesse sistema. Além da funcional, vamos rever então as diferenças entre esses dois sistemas, porque nós temos diferenças anatômicas, como essa que nós vamos ressaltar, e temos a diferença funcional. A funcional o sistema simpático é um sistema que a gente chama de luta ou de fuga. Então, eu tenho dilatação pupilar, inibição da secreção salivar, no sentido de uma salivação mais espessa, porque a saliva continua, mas ela passa a ser mais espessa. Eu tenho broncodilatação para aumentar a captação de oxigênio, tenho taquicardia, eu inibo o peristaltismo, a secreção gástrica, secreção pancreática, a liberação, qualquer que seja a participação do trato digestório no processo digestivo, porque nesse momento, se é de luta ou de fuga, o mais importante é sobreviver. E para isso é importante ter energia. É o próprio sistema simpático que ativa a liberação da glicose que está armazenada lá no fígado. Além disso, é um sistema que inibe, por exemplo, a micção, a defecação, de uma maneira geral. A gente fala até um pouco em brincadeira que tem situações de medo em que a pessoa, ao contrário, ela defeca ou ela urina, mas essas não são situações padrões, essas são situações que fogem ao controle. No geral, na hora que o animal está fugindo, né, que a gente tem que pensar que somos resposta da evolução. Então, na hora que o animal está colocado em perigo, ele não vai perder tempo com esse tipo de atividade. Ele vai deixar esse tipo de atividade para uma situação de descanso. A gente tem caracteristicamente a diferença anatômica, a localização dos neurônios pré-ganglionares, como eu já falei, entre T2 e T1 e L2, que aqui não está tão claro como no outro slide, mas é o centro da medula de onde partem os neurônios pré-ganglionares simpáticos. Por isso que esse sistema também é chamado de torocolumbar. Vocês vão encontrar isso em vários livros ou em vários sites. Esses neurônios fazem contatos com os pós-ganglionares na cadeia simpática ou nos gânglios mesentéricos, o gânglio celíaco também. Veja que, com isso, nós temos neurônios pré-ganglionares com axônios até certo ponto curtos e neurônios pós-ganglionares com axônios longos. Né? As linhas vermelhas, nesse caso aí, estão representando os neurônios pós-ganglionares. Há uma outra diferença que é em relação ao tipo de transmissor que esse sistema usa. Por enquanto, é importante vocês apenas terem em mente que o uso de transmissor nesse sistema é diferente do parasimpático. No caso do simpático, os neurônios pós-ganglionares liberam a noradrenalina e acionam, e aí eu botei adrenalina, mas é noradrenalina, e eles acionam também a medula da suprarrenal ou da adrenal para liberar, então, o hormônio adrenalina. Olhando para simpático, né, o oposto, a gente tem, ao contrário, os corpos dos neurônios pré-ganglionares situados todos no tronco cerebral ou na medula sacral. Por isso que é chamado de crânio sacral. Por sua vez, como eu já havia ressaltado, os gânglios estão ou dentro das vísceras ou muito próximas dela, de tal forma que os neurônios pós-ganglionares formam, os neurônios pré-ganglionares, perdão, eles têm longos axônios, enquanto os pós-ganglionares têm axônios extremamente curtos. Na diferença de transmissão, aí eu acabei de descobrir, peço desculpas a vocês, eu descobri um equívoco no meu slide, né? O neurônio pós-ganglionar do parasimpático, ele libera acetilcolina, não noradrenalina. Eu acho que na hora que eu fui escrever não consegui transpassar de um para outro. O noradrenalina era para estar no simpático, tá certo, gente? Por favor, desconsidere esse nome aí. Aí é para estar acetilcolina. Então,
como um sistema de oposição ao simpático, a gente tem um sistema que é característico de descanso e de gestão. Nesse slide, que é um slide do livro da Fisiologia Humana, da professora Silverton, um livro muito bom, por sinal, a gente vê que simpático e parasimpático, eles formam um equilíbrio dinâmico. O descanso e a digestão, a principal função do parasimpático, está sempre se equilibrando com o luta e fuga do sistema simpático. Na verdade, a gente pode perguntar, mas como é isso? Né? Na verdade, ninguém vive correndo, que eu digo, fugindo, aí no exemplo de cobras, né? Nós vemos a maioria de nós em cidades, onde animais assim, nessa situação é mais difícil de acontecer. Eu sei que alguns até têm uma experiência diferente, mas na cidade, né, no urbano, essas são situações mais raras. Contudo, o que a gente chama de luta e de fuga são condições de estresse. Basta pegar um carro e enfrentar o trânsito que nós estamos tendo as mesmas reações do que seria um cachorro ou uma cobra para nosso sistema fisiológico. Você tem uma situação de estresse. Esse estresse ele está compensado no momento que você também sai dessa situação, você está em casa, você está em proteção, em conforto, e aí você tem aí também a predominância do sistema parasimpático. Então veja como uma gangorra que você se equilibra entre uma coisa e outra.